Olá, eu sou o João Marcos e esse é o podcast Vozes do Saber e hoje nós estamos recebendo o André Naves. André, você é defensor público, né? Defensor público. Escritor, né? Mas eu queria dizer, João, que a honra é enorme minha de estar aqui, primeiro nessa escola, na Cogna Escola, que vocês estão me recebendo tão bem, porque exatamente na formação da juventude, na formação educacional da juventude, não trazendo só informação, mas também valores morais e éticos, que nós vamos construir uma sociedade melhor. Exatamente. Eu sou André Naves, eu sou realmente defensor público, escritor e estou aqui. Tá bom, então nós vamos conversar bastante. Sobre isso aí. Bom, tá aqui uma lembrancinha do programa para você, né? Muito obrigado, João. Eu vou falando aqui dos nossos patrocinadores, você vai dando uma olhadinha. Bom, o podcast Vozes do Saber, ele é oferecido pelo Colégio Cognos. O Colégio Cognos, ele é um colégio com princípios e valores cristãos. Legal, né, a canequinha? Legal, muito bonita. Deixa lá na sua estante. Bom, então, o Colégio Cognos, ele é um colégio com princípios e valores cristãos, né? A gente tem aqui Sistema Mackenzie de Ensino, Robótica na grade curricular, Inglês na bilíngue, né, na modalidade bilíngue. Então, os alunos têm inglês todos os dias. Além do que, a gente tem uma psicopedagoga que atende os alunos aqui diariamente, ela é residente aqui no colégio. E o que significa um colégio com princípios e valores cristãos? Quer dizer que você tem que ser cristão, ou você precisa se converter ao cristianismo, ou aqui vai ter culto, missa, toda essa parte religiosa? Não. Aqui a gente só prega a harmonia das pessoas. É um princípio que Jesus deixou, né? Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. É isso que a gente prega aqui. Então, no colégio, os alunos, eles não se preocupam com bullying, com briga, com assédio, com empurra-empurra, palavrão, nada dessas coisas, porque é isso que a gente trabalha dentro do colégio. E também a Zione, que é a empresa que cuida de toda a parte de mídia, de captação de imagens, edição de vídeo, é uma empresa magnífica, o pessoal muito ativo. Então é uma empresa aí que também patrocina aqui o nosso podcast. Muito bem, André. João, oi, só antes de começar, eu gostaria de te presentear também com o meu livro. Na verdade, esse livro está em pré-venda, ainda não foi lançado. Ele será lançado no dia 30 de junho, então você está recebendo em primeira mão. Esse livro aqui, eu nem sabia que você tinha escrito ele, porque eu vi esse, né, que a gente vai falar, O Caminho, e aqueles escritos que você tem lá, que você, né, aquela coletânea lá que você faz. Então, vai lançar ainda, né? Mesma editora, né? Não, outra editora. Bom, André, é o seguinte, eu sei que você tem uma vida, tem uma história bem legal, né? Que eu li no teu livro e você conta por aí tudo. E, inclusive, no livro mesmo você não gosta ou não quer, né? Até que você falou que você nem lembra exatamente como aconteceu e tudo, né? Mas você consegue dizer o que foi exatamente? O que isso mudou, assim, na sua vida? Como é que foi essa história? Eu sempre gosto de falar, e eu já vou chegar nos detalhes do acidente em si. Que o meu acidente, o acidente que eu sofri, foi o pior, mas também foi o melhor da minha vida. E eu já explico isso. Ele foi o pior porque ele realmente me deu várias limitações, mas ele foi o melhor porque me despertou um entendimento acerca do mundo, e o subtítulo do livro é esse, A Beleza em Enxergar. É esse livro aqui, pessoal. Esse livro. Porque enxergar não é com os olhos físicos, a gente enxerga com o coração, com a alma. Nós percebemos o outro. A beleza de cada um, a beleza individual de cada pessoa. E esse entendimento, essa forma de enxergar, o acidente ele acabou me dando. Por quê? Porque eu percebi que não existe superação individual. Toda superação é coletiva. Todos nós, de partida, João, somos pessoas imperfeitas. Sim. Pessoas imperfeitas, o que isso significa? Significa
temos aptidões, temos potenciais, temos pontos positivos, coisas boas, mas também temos coisas, limitações, coisas não tão boas. Então, na sociedade, na coletividade, uns precisam dar as mãos para os outros. É por isso que é importante essa diversidade de pensamentos, essa diversidade de pessoas, essa pluralidade, porque nós podemos dar as mãos e caminhar juntos e superar os obstáculos. Eu consegui a minha superação porque eu fiquei muito tempo em coma, muito tempo sem andar, então consegui uma superação que ainda é parcial. Eu carrego algumas sequelas do meu acidente, porque eu tive ajuda da minha família, dos meus amigos e até dos meus amigos anônimos, pessoas que andavam pelas ruas que eu nem conhecia, eu pedi ajuda. Sim, estavam prontas para me estender a mão de amizade. Então é isso que eu falo. E eu falo que muitas vezes a gente fica, João, olhando na TV e parece que a gente está imerso num mundo só de criminalidade, violência. Isso acontece realmente, a gente não pode fechar os olhos para isso, mas o povo brasileiro é decente, é honesto, é trabalhador, e esses são os valores que eu acho que nós devemos ressaltar sempre, e é isso que eu trago no meu livro. É por isso que eu trago os 3 valores principais: a disciplina, a perseverança e a alteridade. A alteridade é essa percepção de olhar, de entender a maravilha do outro, da outra pessoa, do outro indivíduo, e como todos juntos podemos superar os obstáculos com firmeza, com trabalho duro, mas com perseverança, todos juntos conseguimos. Então, André, eu entendo exatamente isso que você está falando, né? Então, você passou por uma dificuldade muito grande, né? Sem ajuda, né? Você deixa bem claro isso aí, que sem a ajuda de outros você não conseguiria chegar. Mas o seu caso é um caso bem específico, porque você estava acidentado, tinha lá suas deficiências. Mas como é que a gente faz para aplicar isso que você está falando para ajudar as pessoas que não têm deficiência, entendeu? Às vezes a pessoa tem uma dificuldade, né? E aí você fala, não, a gente tem que dar as mãos, e eu acho que é isso mesmo, tem que ajudar o outro e tudo mais. Mas seu caso é um caso extremo, né? Claro, se você não tivesse ajuda, talvez você não teria se superado. Como é que a gente faz para ajudar pessoas que precisam se superar de diversas formas que não têm limitações físicas, por exemplo? Muito simples. Nós não tinha esse ditado que falam, não basta dar o peixe, a gente tem de ensinar a pescar. Isso aí. Isso. Eu concordo e não concordo com esse ditado, porque realmente a gente tem de ensinar a pescar, mas Sim. Saco vazio não para em pé. Exato. Para a pessoa aprender, ela precisa comer o peixe. Então, Exato. A gente precisa ajudá-la, dar um peixe, dar uma vara de pescar boa, garantir que o rio esteja saudável com peixes, mas também nós precisamos da ajuda da pessoa. Ela tem de se mostrar disposta a começar a pescar, a começar a cuidar da mata ciliar, a começar a cuidar da saúde do rio, dos peixes, e perceber quando ela não precisa mais do peixe, ela falar, olha, eu não preciso mais do peixe, direcione esses recursos para outra pessoa, porque ela vai passar assim, dessa forma, a se enaltecer. Ela vai ganhar autonomia. Ela vai ganhar autonomia, e ganhando autonomia, ela vai poder tomar as decisões. Ainda bem que eu pude aprender a pescar. A partir disso, eu posso começar a criar. Imagina, você começa a ajudar uma pessoa, ensina ela a pescar, daí ela contrata outras pessoas, abre uma peixaria. Estou dando um exemplo. Sim, usando exatamente o peixe. Isso, usando o peixe. Você entendeu como
a nossa ajuda não pode ser pontual. Se a gente só der o peixe e a pessoa não fizer nada com isso, ela vai sentir fome depois, vai acabar o peixe, ela vai ter outros apetites, eles vêm e vão. Então a gente precisa aprender a mudar as estruturas da sociedade, não só da sociedade, as estruturas com as quais a gente se organiza aqui. Concordo. Entendeu? Para tentar dar autonomia para cada pessoa. Como eu gosto de falar, João, é para que cada um seja o ator, saia da plateia e entre no palco dessa grande peça de teatro que é a vida. E todos nós juntos podemos fazer isso. Então, o que eu falo, a caridade, que é importantíssima, e é importantíssimo, ela só vai até certo ponto. O que nós precisamos é acender a luz interna de cada pessoa para que essa luz também ilumine os outros. Por aí. É perfeito, eu acho que é isso aí mesmo. Não, é que você está falando assim, e eu li o livro, né? Isso. E o livro é sempre assim, né? Você lê e imagina as coisas, né? E eu, assim, estou te conhecendo agora, né? Então, eu acho interessante que a gente faz uma imagem, né? Porque o seu livro não é um livro de ficção, né? É um livro de realidade. Então, eu tive o prazer de ler o livro, imaginar você e essas coisas que você está falando, né? E agora eu estou vendo você assim na realidade, eu estou achando esse negócio magnífico, entendeu? Então, primeiro não vou deixar a turma num mistério tão grande. Pessoal, sofri um acidente de carro no ano 2000. Eu estava voltando do Paraná, na Regis Bittencourt. Não foi culpa de ninguém, foi um desses acidentes que acontecem. Um caminhão se desgovernou por causa de um banco de areia e óleo e nós caímos de um precipício. Nosso carro. Bem, eu fui acordar mais de 45 dias depois, de 45 a 60, porque o coma a gente não acorda de uma hora para outra, a gente vai acordando, sabe? Meia hora por dia, uma hora. Você acordava e o que está acontecendo? Onde é que eu estou? Estava no carro e estou aqui agora, como é que é isso? Incrivelmente, quando eu acordei, eu sabia, João, exatamente o que tinha acontecido. Eu sabia tudo. No livro você fala que não sabia muito, assim, né? Mas é proposital? Não, não é proposital, é porque a forma que eu escrevo, eu gosto que o leitor seja o meu coautor. Como isso? Eu quero que com a mente dele ele vá desenvolvendo todas as intuições dele. Então eu conto as histórias até certo ponto. Isso, exatamente. Que você fala no final, inclusive, você deixa o gostinho. Eu falo isso, eu deixo várias coisas em branco para as pessoas poderem ir complementando com o que elas acreditam. Ou então elas vão te convidar para você contar o final da história. Podcast. Mas então você sabia, quer dizer, você viu o acidente acontecer, mas depois desligou, né? Né? Assim, eu vou ser sincero. A última coisa que eu lembro realmente, assim, fisicamente lembrando, foi o carro saindo. Tá. O carro saindo de onde nós estávamos e depois eu acordando. Curiosidade, só curiosidade. Mas eu sabia... Como que eu posso explicar? Sabe quando você imagina, mas você não tem certeza? Tá. É mais ou menos por aí. E, assim, só para saber, né? Que eu nunca conversei com alguém que saiu do coma depois de 45 dias. O que acontece nesse período? Simplesmente apaga, você desliga, acorda. Assim, normalmente o pessoal fala, não, que eu dormi, aí vi um túnel, vi uma luz, falei com um monte de gente, voltei, agora eu tô aqui. Tá. Aconteceu alguma coisa do tipo assim? Aconteceu, sim. Aconteceram várias coisas. Você não pode falar. Que nem Paulo, né? Paulo falou, eu vi certas coisas lá no 7º céu que não posso falar. Né? Mas elas estão... Terceiro céu, não estão contadas. Ah. Elas estão
eu deixo que as pessoas intuam no livro. Não, mas isso aí você não fala no livro, né? Eu falei, eu vou perguntar para ele a hora que eu quero saber o que acontece nesse... Mas acontece, a gente conversa com algumas pessoas. Sério? A gente tem contato, alguns contatos. Bons, né? Bons. Contato ruim, nenhum. Não? Eu não lembro, pelo menos. Se teve, apagou. É sério? Então, e assim, você trouxe lições desse período ou só foi um... E são lições tão impressionantes, João, deixa eu te falar. São lições tão impressionantes que hoje já faz 25 anos. Eu lembro como se fosse ontem, assim. É mesmo? Nossa, que legal isso aí, hein? Não, é interessante. Você não falou nada no livro, eu falei, bom, vai ver que ele eu imagino que todo mundo possa ter durante o dia, durante a noite. Quando a gente dorme, isso acontece mais ou menos, são os nossos sonhos. Mesmo que não lembremos, é importante dizer isso. Nós estamos sonhando. Então, muitas vezes, nós temos esses contatos também durante o sono. Você optou por não... bom, eu nem sei se é a primeira vez que você está falando isso em público, né? Porque pelos que eu vi, sempre dá alguns conselhos e tal, mas não isso. E no livro você não fala também. Você optou por não ficar falando muito, porque é um negócio íntimo teu, ou é algo que não vai trazer nada? É porque não vai agregar. Se eu falar os detalhes ou... o importante é a mensagem, entendeu? Entendi. Não, beleza. Inclusive, tudo que você está falando aí, pelo fato, né? Você falou a gente tem que ajudar, dar o peixe, etc. Tal, e o fato... Dar o peixe e ensinar a pescar. Sim, porque uma hora a pessoa vai ter que pescar por si só. Isso. Inclusive, você também é bastante religioso, você é mais adepto ao judaísmo, ou é judeu mesmo? Não, mas só para... Não vou entrar nesse mérito. Não, mas sou extremamente religioso. Sim, sou extremamente religioso, gosto de falar isso. E acho que é um valor que precisa ser... resgatado na nossa sociedade. Precisa ser falado sempre. E eu enxergo muitas verdades em todas as religiões. Você está falando do Colégio Cogna, que... tem uma metodologia de ensino baseada no cristianismo. Isso, o ambiente, né? Metodologia... a metodologia... É normal, cognitiva, enfim, mas a gente usa o ambiente aqui dentro, que é o que a gente crê que seria o ambiente que todo mundo deveria seguir, né? Eu nunca... E olha que eu estudo muito ciências da religião, religiões e tudo mais. Nunca vi uma mensagem de amor tão perfeita e acabada como a de Jesus Cristo. E isso eu falo sem medo nenhum. Era o Filho de Deus, né? Isso, o amor em pessoa. Sem dúvida. Sim. Então, aí, ok. Nessa linha, André, você fala, então, como defensor público, a ideia sua é justamente, que você deixa bastante claro no livro, é ajudar as pessoas a possuírem os seus direitos que eles têm, né? Enfim. E basicamente, pelo que eu percebi, são os direitos que o Estado oferece para eles e eles têm que, de alguma forma, se valer desses direitos e você vai fazer a defensoria desse pessoal. Você não acha que muitas pessoas acabam utilizando isso como uma muleta e beleza, eu tenho direito, ou seja, eu tenho direito de receber peixe todo mês, nem preciso de aprender a pescar. Isso, essa pessoa, porque ninguém entende direito, e eu vou falar como defensor de direitos humanos, um ativista de direitos humanos que eu sou. Ninguém entende os direitos humanos como baseados no dever de responsabilidade. Se uma pessoa só quer receber o peixe, ela está tirando a oportunidade de outros comerem do mesmo peixe. Sim. Ela não está desenvolvendo suas potencialidades, então ela está falhando com os direitos humanos. Se a pessoa é livre para fazer o que ela quiser, que seja responsável para aguentar as consequências do que ela quer. Concordo em grau, gênero e número. Não, e isso é muito interessante a gente falar, porque
porque isso é uma vertente pouco explorada dos direitos humanos. Quando a gente fala em direitos humanos, muita gente acredita que é só dar. Exatamente. Não, eu até falo no meu livro e gosto muito de um ditado que fala: ser bom não é ser besta. Ser bom não é ser besta. É bom repetir isso. Porque muita gente acha que está fazendo caridade, acha que está fazendo bondade e está sendo besta. A gente precisa ter onde vai a responsabilidade do outro, porque o nosso papel é estimular a cada um desenvolver suas potencialidades e virar um fator de bem-estar dentro da nossa sociedade. Esse é o fundamento dos direitos humanos, é despertar a luz em cada um de nós para que todos nós juntos iluminemos a sociedade. Perfeito, eu acho que é isso aí mesmo. Aqui a gente procura fazer a nossa parte, né? Oferecendo um ambiente bom, uma boa educação, respeito, exatamente. Etc. Você lá na sua defensoria, mas como a população em geral que não tem às vezes ferramentas na mão, consegue fazer isso ou consegue pelo menos ter a noção disso? Ela consegue. Eu vou contar uma história, uma lenda. Você sabe que eu venho de Jacareí. Jacareí aqui no interior de São Paulo. Perto de São José, né? Isso, do ladinho de São José dos Campos. E lá em Jacareí, nessa época que a gente está entrando das festas juninas e tal, costuma fazer bastante frio. O resto do ano é um calor insuportável lá. Não, bem insuportável, mas é bem mas forte. É quente, né? Isso. Mas na época das festas juninas faz frio. E costuma gear muito. Uhum. E num dos dias que nós íamos fazer uma festa junina, a comunidade toda, eu fazia uma comunidade toda rural lá de Jacareí, ia fazer uma festa junina, foi um dia que desceu uma geada. Quando a geada desce, ela acaba apagando as fogueiras. E só sobrou uma fogueira acesa, na verdade, em brasa. Só sobrou uma fogueira em brasa. Essa fogueira era da dona Geralda, dona da Dália. O que foi feito? Ela pegou a fogueira dela, ela cuidou para a fogueira dela voltar a acender. E da forma que a fogueira... E quando a fogueira dela reacendeu, ela foi chamando um por um. Primeiro foi o pamonheiro, que acendeu a fogueira dele, na brasa dela. Ali. Foi para casa dele, fez pamonha e levou para lá. Foi para casa dele, fez milho cozido, sabe essas delícias. Sim, Depois veio caldo quentão, vinho quente, etc e tal. Depois o sanfoneiro também. Ou seja, de uma brasa da dona Geralda, nós conseguimos formar uma bela festa de São João. A nossa sociedade é assim, cada um de nós tem de ter um autoconhecimento importantíssimo, e é isso que eu conto no outro livro. A gente precisa mergulhar dentro de nós mesmos e ver, será que nossa fogueira está acesa? Será que tem alguma coisa que a gente pode fazer para iluminar ainda mais? E a partir desse momento, conhecendo nossas limitações e nossas potencialidades, nós acendemos essa fogueira, João. E daí nós vamos dando as mãos uns para os outros para acender as fogueiras do outro. Nós não perdemos nada em iluminar um outro irmão, em acender a luz do outro irmão. Pelo contrário, nós só ganhamos em brilho, em luz, em calor humano. E cada pessoa fazendo esse exame de consciência e estendendo a mão, não para ajudar, mas para que a pessoa se ajude, para iluminá-la, e ela sim, você reparou, quem acendeu minha fogueira não foram as outras pessoas, fui eu mesmo. Eu tive de buscar
os insumos, a brasa para acender minha fogueira. A melhor forma de ajuda é essa, é levar a cada um o conhecimento, o autoconhecimento, a autoconsciência do que pode e deve fazer para se potencializar individualmente. Excelente, é isso mesmo, muito bem. Vem cá, no livro também você fala que você tinha um amigo de morador de rua, né? É isso. E você, entre as sessões lá do fórum, você passeava pela cidade e via uma série de coisas. Como é que é essa sensação, ou esse desprendimento de ter um amigo que está em condição de rua, assim? E ele até conta uma história, né? Que se puder contar. Eu vou até contar, porque isso é fato verídico, Sim. irmão. Eu não tenho um amigo em situação de rua, eu tenho vários. Como que é você... Porque assim... Inclusive agora, no Ano Novo, desculpa, João, só te cortando, eu estava caminhando, sabe, no recesso entre Natal e Ano Novo, estava caminhando e encontrei um amigo meu, o Johnny, que eu não via faz tempo. Aliás, vou até mandar um abraço, eu não sei se o Johnny vai mandar o link para ele. vai conseguir assistir, mas um abraço para o Johnny. Ele estava ali na Avenida Sumaré, ele está fazendo artesanato com madeira agora. A gente tem de conversar, tem de ver como ajudar. Ele até falou que a esposa dele, do Johnny, tinha achado uma igreja evangélica, tinha mudado, estava morando numa casa, tinha conseguido um emprego, etc. e tal. Você reparou que a esposa do Johnny conseguiu, de alguma forma, acender essa fogueira. Ele está tentando na dele ainda, mas nós temos várias amizades, e conversar, trocar conhecimento, trocar experiências é sempre interessante. Eu até conto no livro, quando eu estava numa esfirraria bem popular ali perto do Minhocão, em São Paulo, e daí eu encontrei um amigo meu, ele falou assim: doutor, se é gente como a gente, você vem comer mesmo. Nossa comida. Então eu falei, lógico, por que não, né? Daí a gente conversou e tal, e ele sempre acabou me ensinando muito. Isso que é interessante, é que conforme a gente conversa, a gente não pode se colocar num pedestal e achar que a gente é melhor que os outros só porque a gente está em uma situação diferente. Isso. Pelo contrário, ele que me ensinou. E eu tenho certeza que eu também devo ter ensinado alguma coisa para ele. Porque a vida é essa troca de encontros. A gente encontra uma pessoa, vai conversando, vai trocando ideias, uns vão acendendo as luzes dos outros, sempre. Então, talvez você não saiba responder isso aí, nem é da sua área, mas por que você acha que a maioria das pessoas não tem esse desprendimento? Por exemplo, eu mesmo, né? A gente às vezes até... E o estranho é o seguinte, aqui a gente... cristão, né? Jesus, justamente, ele ensinou a fazer justamente ao contrário, né? Você estende a mão para qualquer um que você vê, não precisa de... E às vezes a gente tem uma certa restrição. Você passou por uma situação que te fez enxergar um monte de coisa. Como quem não passa por uma situação dessa consegue enxergar? E às vezes a pessoa até pode querer ajudar os outros, mas ele fica nessa situação: eu estou numa posição, não vou, ou vou só contribuir com alguém para fazer o serviço para mim. Porque eu vi uma vez também um pessoal que eles não tinham problema nenhum, se tivesse que abraçar um mendigo lá e tal, vambora, e tinham tirado o chão, dar banho e tal. Como é que faz isso? Como que faz? Você sabe como que faz, João? Fazendo. Bem simples, né? Fazendo. Né? O João Guimarães Rosa, o escritor do Grande Sertão Veredas, ele falava: a vida que é da gente é coragem, João. Isso é muito verdade. A gente tem de ter coragem para poder fazer o bem. A gente tem de ter coragem. Eu tenho amigos que vão
E olha que eu não tenho coragem de fazer isso, mas eles têm. Eles se reúnem e vão levar sopa, café, o amparo, o acolhimento, às vezes até dar banho e tudo mais, para pessoas em situação de rua que moram embaixo do minhocão em São Paulo. E lá é triste, né? Lá é bravo. Eles fazem isso. Então, se uma pessoa quer começar, não sabe como, eu sugiro que se una a algum grupo desses, qualquer um. Tem grupos que dão comida, tem grupos que prestam acolhimento, tem grupos de oração que caminham pelo centro de São Paulo, convertendo, levando uma palavra de carinho para pessoas, porque isso é extremamente importante. Então, tem várias iniciativas. Se uma pessoa gostaria de fazer, sentiu aquele chamado inicial, mas não sabe como, procura uma iniciativa dessas. Qualquer um. Pode até ser um. Tem várias iniciativas educacionais que levam educação para crianças, e começa a trabalhar nessa. Não precisa estar na linha de frente para começar. Vai começando e aos poucos a pessoa vai fazendo. Tem um ditado muito interessante que fala: a gente primeiro começa pelas coisas pequenas e quando a gente percebe, a gente já está fazendo as grandes. Então é assim. A vida que é da gente é coragem, João. A gente começa pelas coisas pequenas e vai chegando até as coisas grandes. É assim. É assim, interessante, né? Eu acho bem bacana essa posição sua. Aqui no livro também você fala, como você trabalha lá na defensoria, vão diversas pessoas. Aí até no começo você diz quais são as pessoas que você atende, né? Pessoas em situação de rua, com certas restrições, etc. E você coloca também o grupo LGBT, etc. e tal. O que faz uma pessoa nessa qualificação ela ser menos ou mais humano do que outra, que ela precisa de um apoio? Só por uma opção XYZ. Ela não faz nada, ela não é menos, ela não é mais do que ninguém. Tá. Vamos começar. Ela é um ser humano igual a todos os outros. Ok. E por isso ela é detentora de potencialidades e também de limitações. A partir do momento que ela reconhece isso, eu vou te falar, João, a pessoa só é menos que os outros se ela é preguiçosa. Fora isso, né? Fora a preguiça, a pessoa sempre consegue se superar. Por que você rotula, então, lá? Você discrimina ou discrimina? Discriminar é fazer essa acepção, né? Sei lá, mas enfim, tanto faz. Tanto faz a letra. Mas por que você rotula, então, se todos são seres humanos? Porque só para mostrar, só para ficar literariamente mais claro para quem tá lendo. Só para falar, ele trabalha com pessoas em situação de rua. Ele trabalha com os idosos aposentados, idosos que recebem loas. Só por isso. E o que normalmente as pessoas vão buscar em termos de direitos lá? Elas querem o quê? Elas estão atrás, vou procurar lá o Dr. Naves porque ele vai me ajudar a fazer o quê? Eu atualmente eu trabalho sim com inclusão social, com mais que inclusão, com a integração dos direitos humanos como um todo, mas especificamente o que eu faço hoje em dia é com a proteção social e assistência social. O que isso quer dizer? Aposentadoria, auxílio-doença, BPC-LOAS, que eu não sei se todo mundo sabe, e não precisa saber o que são essas siglas, é o benefício assistencial. Se a pessoa é idosa ou pessoa com deficiência e não tem condições de atender às suas necessidades básicas, ou seja, ela ganha menos de 1/4 do salário mínimo por mês, ela tem direitos de
de assistência social. Tá. Então é isso que eu falo. Coisas, né? Isso. Legal. Eu procuro benefícios para as pessoas. E você, antes do acidente, você já gostaria de ser defensor público ou isso aí veio depois? Eu não me lembro agora exatamente a sequência lógica do livro. Eu sofri o acidente, João, no comecinho do segundo ano da faculdade. De Direito, né? Direito. Você fez no Largo São Francisco? Isso, no Largo São Francisco. Então, eu sempre pensei, mas a defensoria é uma carreira nova. Ela foi desenhada na Constituição de 88, mas só foi instituída em 2001. Quando eu entrei na Faculdade de Direito, em 99, quando eu sofri o acidente em 2000, nem existia defensoria, então não posso responder a sua pergunta. Não, você fez o curso de Direito para ser advogado ou juiz? Juiz, promotor, mas eu sempre quis, isso aí é uma verdade, eu sempre quis, de alguma forma, trabalhar com o que eu trabalho hoje em dia. Mas me parece, e isso é interessante, que o meu acidente me trouxe uma camada a mais de entendimento. Me trouxe uma forma nova de enxergar, como eu disse, de entender com a alma, de perceber com o coração o mundo, entendeu? Entendi. Eu acho que é por aí, João. Né? Mas eu não sei te responder assim, se eu sempre quis ser. Eu acho que eu sempre quis ser professor. Né? Tá no meu sangue. Então se não tivesse a defensoria, você seria advogado de defesa. Isso. Nunca ia ser um advogado de acusação, nada disso, né? Eu acho que é por aí, João. É mais ou menos isso. E o que eu acho muito interessante, porque às vezes, numa sociedade em que a gente vive, todas as pessoas apontam os dedos e querem jogar pedra em todo mundo. Qualquer defeito que uma pessoa tiver, ela toma pedrada, paulada ou vara. É tão difícil ter uma pessoa que olhe para os outros, que perceba as potencialidades nele. Ele pode ter feito o que for, mas ele tem algumas potencialidades, ele tem uma luz interna que merece ser elevada. Se ele não quiser, daí a gente não pode perder tempo com exatamente. ele, né? Você já chegou a ter uma situação que você apostou em alguém e de repente falou, não vai? Eu vou ser sincero, João, nunca. E é por isso que eu falo, todo ser humano, eu não sei assim, se todo ser humano, né? Mas todo brasileiro, na minha percepção, todo brasileiro é honesto, é trabalhador, é digno. Porque com o mínimo de carinho, de acolhimento, sensação de pertencimento, eles começam a andar com as suas pernas. Se sabia isso, eu vou te contar, são dados estatísticos, quem quiser procure. Você sabia que as pessoas mais simples, mais humildes, que passam mais privações, são aquelas que pagam as contas mais em dia? Interessante. Porque, assim, estatisticamente falando, e tem uma coisa, isso fala muito do povo em si. Isso fala muito da população. Agora, você até mencionou no começo, né, que você falou que a gente tem a sensação de que nós estamos vivendo uma balbúrdia, que o país está de ponta cabeça, que você vai sair na rua e tem a violência e tudo mais. E como é que a gente chegou a essa sensação, esse tipo de sensação, em uma pergunta que talvez seja um pouco complicada de responder, mas sem citar instituições e tal, mas vem lá de cima do nosso governo, né? Depois pelo judiciário, que está uma bagunça, a gente vê as injustiças assim na mais alta instância da defesa e tudo. Como é que você, estando lá e às vezes, vamos dizer assim, enxugando gelo, como é que você vê aí? Essa sensação acontece mesmo. Olha que absurdo.
Olha que absurdo, uma coisa aconteceu. Aconteceu recentemente, todo mundo deve estar sabendo disso. Fraude no INSS. Sim. O maior esquema de corrupção. 90 bi. Isso, 90 bi. Deve estar batendo agora 150 bilhões de dinheiro enviado para a Rússia. Deve ser, né? Não sei. E imagina só, quem foi roubado? Foram os idosos aposentados, mas principalmente aqueles que você defende primordialmente, né? São aqueles que não ganham, ou quando ganham muito bem, ganham um salário mínimo por mês. Então, loas que você lutou para dar para eles estão roubando. Estão roubando. Rapaz, como é que você... Então isso aí desanima e faz com que a gente pense, se eu ficasse olhando só para isso, e tenho de olhar, faz parte da minha responsabilidade. Mas se eu ficasse olhando só para isso, eu ia falar assim, nossa senhora, o Brasil não tem mais jeito. Mas a gente percebe que isso não saiu da população. Quem fez isso foram os dirigentes do Brasil. Isso é profundo, hein? Isso é profundo. A população está lutando dia a dia para sobreviver. E daí a gente fala, mas não votaram direito. Não, espera, eles estão lutando para sobreviver. Eles não têm tempo para ficar analisando eleições, analisando quem é o melhor candidato. Eles votam em quem dá um benefício imediato para eles. Todo mundo acaba fazendo isso. Todo mundo vota segundo suas preferências. Claro, os seus interesses, né? Seus interesses. Tanto os pequenos quanto os grandes. Isso, todo mundo. Então a gente tem de pensar nisso. E quando a gente liga na TV, a gente vê bala perdida e roubo de celular, isso e aquilo. Ou quando a gente vai ver redes sociais, as pessoas ostentando carrões, isso e aquilo, e desperdiçando dinheiro, se entendeu que a gente só vê uma parte da realidade. A realidade não está nas pequenas telas, nem na TV, muito menos os nossos dirigentes. A realidade está aqui em Vargem Grande, está lá em Jacareí, está no centro de São Paulo, está nas periferias, está também nas zonas centrais, nas zonas mais privilegiadas. Mas a realidade está com a população brasileira. E vou te dizer, a população brasileira está dando show, porque ela está conseguindo se desenvolver, apesar de tanta coisa, tanta gente lutando contra, apesar de terem tantos reveses, tantos obstáculos. Tem uma frase que eu acho muito interessante, eu não me recordo agora, eu acho que foi o Milor Fernandes que falava assim, o povo brasileiro constrói o Brasil durante o dia e os políticos destroem à noite. Exatamente. Então, e olha que agora estão destruindo de dia, né? Nem à noite mais os caras... Perderam o pudor. Não é? Agora, recentemente, eles aumentaram o número de deputados, entendeu? Fizeram uma falcatrua para aumentar o número de deputados. Pensa bem, será que o Brasil precisa de mais deputados ou precisa de mais escolas, precisa de mais esporte, precisa de mais inclusão social, precisa de mais saúde, mais hospitais? Não é certo o que está acontecendo no Brasil. Então, quando a gente pensa nisso, a gente se desanima. Realmente, eu não estou falando para a pessoa ser alienada, mas ela desanima. Eu estou falando e tem uma... Quando a gente fala a pessoa precisa ler, é lógico que ela precisa ler bastante e estudar, mas tem várias formas de ler, e uma das mais importantes é ler o mundo. O que é ler o mundo? É pôr o pé no barro da realidade, João. É conhecer o que está acontecendo, é sair e olhar as pessoas. E daí, quando a gente sai, sinceramente, a gente entra num boteco qualquer para comer um pão de queijo, a gente sempre é recebido com um sorriso.
não acontecem essas coisas. A gente percebe as pessoas trabalhando. Você passa no ponto de ônibus 5 da manhã, como eu passo quase sempre na frente do ponto de ônibus, lotado de gente indo trabalhar. Sim, Metrô lá em São Paulo, as pessoas apertadas, igual sardinha para ir trabalhar, para voltar do trabalho. De onde sai tanta gente consumindo, trabalhando, etc. Então, nós temos realmente, não adianta a gente fechar os olhos para a criminalidade, para a violência, para a corrupção. Pelo contrário, existe isso. Mas a gente tem de pensar que é um ponto negro muito pequeno dentro de um caldeirão de luz. As pessoas são decentes, são trabalhadoras. É um pontinho, só que é muito evidenciado, né? Isso. Se você tiver com uma camisa branca, tá bom, João? Você vem trabalhar hoje com uma camisa branca. Se você estivesse agora com uma camisa branca, a gente estivesse tomando café e caísse uma gota, pronto, acabou a camisa branca. Exatamente. Você ia ter que trocar, porque todo mundo, a audiência, inclusive, vai ficar olhando para o quê? Para sujeira. Mas a camisa inteira tá branca, tá limpa. A sujeira é um ponto. Exatamente. Sensacional, né? Você é bom pra caramba. Que isso? Não, você tem, uma sabedoria muito legal mesmo. Nossa, eu agradeço, João. E você acha, então, atribui isso, talvez se você não tivesse passado por isso, você seria mais um... Eu não sei responder, João, mas eu acredito que eu passei e eu volto ao começo do programa, quando eu falei que o acidente foi o pior e o melhor da minha vida. E foi o melhor por quê? Porque ele me despertou essas coisas. Eu acredito, e acredito de verdade, que eu nunca estaria desperto se eu não tivesse sofrido acidente. E cada pessoa sabe onde o calo aperta. Às vezes não precisa ser um acidente, pode ser uma dificuldade qualquer, mas nós precisamos entender que todas as nossas dificuldades são, por mais trágicas que sejam ou por mais banais, elas são oportunidades para o autoconhecimento, para o nosso conhecimento e para a superação, não somente individual, mas também coletiva. Perfeito. O milho, João, que não passa pelo fogo, nunca chega a pipoca. Exatamente. A ostra só produz pérola quando ela está incomodada. Precisa entrar um grão de areia dentro da ostra e ela ficar incomodada para formar a pérola. A pérola é uma forma de defesa da ostra. Sim. Muito bom, é isso mesmo. Então, você disse que você tem tem um tripé, né, que são 3 pontos, que é a disciplina, a perseverança e a alteridade. Que a alteridade seria o relacionamento, a ajuda às outras pessoas, é isso aí, né? Disciplina, perseverança e alteridade. Você fala bastante, tem capítulos. Isso, eu vou falar exatamente sobre cada uma delas, mas vamos focar na alteridade, que eu acredito que é a mais desconhecida. Exatamente, que eu fui procurar no dicionário. A alteridade não é só ajudar o outro. É mais ou menos isso que eu te falo, que a gente estava conversando, João. É despertar a luz dentro de cada um para que ele seja, da melhor forma que ele quiser, também um propulsor de iluminação na nossa sociedade. Entendeu? Dar as condições ou ajudá-lo a conquistar as condições que ele próprio vai desejar. Entendeu? Você acredita que nós vamos para uma sociedade melhor ou a sociedade vai se deteriorar? João, isso aí é tão complicado porque sempre parece que a gente está numa sociedade igual ou pior, né? Sim, mas normalmente pior. Isso, normalmente a gente sempre acha. Mas a Bíblia, desde o começo, já mostra que a sociedade evolui. Caim matou Abel, matou.
Isso aí. A matou. Escondeu. Um tempão depois, Esaú se reconciliou com Jacó. Mas foi uma reconciliação meio assim. Mas não teve morte. Sim. Depois de um tempo, José foi vendido como escravo pelos irmãos. Você está vendo que os irmãos não mataram José igual Caim. Exatamente. E depois José recebeu esses irmãos no Egito com toda a cordialidade, hospitalidade. Ou seja, ele nem se reconciliou mais ou menos igual Esaú e Jacó. Você está vendo como a mensagem bíblica, e não fazendo proselitismo religioso, só mostrando que já mostra que a sociedade evolui. Mas às vezes a gente fica muito preso no curto prazo. Sim. A gente tem de olhar o longo prazo. Foram milênios passados. Exatamente, Foi muito tempo. Então, ao longo do tempo, existe sim uma evolução social. A evolução técnica nem se diga. Há 10 anos atrás não existiu, estava bem no começo, WhatsApp, inteligência artificial, então não existia. Há 20 anos atrás, quando sofri acidente, 25, nossa, não tinham recursos, e o que hoje em dia são comuns. Não, verdade, é um bom ponto de vista. Mas socialmente falando, humanamente falando, eu acredito que nós também estamos evoluindo, mas muito devagar, mas estamos. Devagar e sempre, né? Isso. Ô André, a gente vai ter que encerrar porque deu tempo já da nossa conversa, infelizmente. Tem o livro inteirinho pra gente conversar ainda, né? Você vai ter que vir de novo aqui. Quando quiser, é só marcar, João. Estou à disposição. Né? Meu, você é um cara sensacional, assim. Eu li o livro, como eu te falei, imaginei você bem melhor do que eu imaginei. Então, é uma pessoa muito legal, muito bacana. Eu imaginei uma pessoa muito mais sofrida, entendeu? Pelo que eu li, até pelas histórias todas que você conta. Sim. Meu, muito bom, parabéns. Infelizmente não deu para apresentar a tua esposa também, que tá aí com a gente, né? Tá aqui. Do ladinho aí. Ah, não, eu te amo. Então, aí fala no livro também e tudo mais. Mas, assim, não tem nem como agradecer. Você é um cara excepcional, iluminado mesmo. Parabéns. Continue fazendo o seu excelente trabalho. Obrigado, João. Vamos voltar a conversar. Vamos. Tá bom? Bom, você que nos assistiu, muito obrigado pela sua assistência. Lembre-se de curtir, compartilhar e comentar, né? Tá bom? Quer falar alguma coisinha assim só para dar um tchauzinho? Tchau, pessoal. E foi um prazer estar aqui. E vamos nos lembrar sempre: disciplina, perseverança, mas acima de tudo, alteridade. Vamos despertar a luz dentro de cada um. Muito obrigado. Isso aí, obrigado.